O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, que vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos vivendo o tempo pascal. Esse tempo em que a Sagrada Escritura vai em busca dos trechos da Palavra de Deus que mais falam do imenso amor de Jesus por nós. Ele que deu sua vida para nos libertar do pecado, da morte, fazer-nos passar da condição de escravos, de criaturas irredentas, para a condição de filhos de Deus. E a festa de São Matias, caída em pleno tempo pascal, nos faz entender melhor ainda isso. Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E isso fala então e nos leva a compreender como a vida inteira, toda a nossa existência, é uma vocação contínua. Vocação é uma palavra que vem do latim vocare. Vocare tem a ver com voz. Voz tem a ver com boca. Portanto, vocação é um chamado, e chamado se faz com a boca. Portanto, um chamamento de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. É uma revelação divina isso. Toda a nossa vida é continuamente um chamado. Um chamado. Olhem só. O fato de termos sido chamados à vida, sermos chamados à existência. Quantos milhões e milhões de abortos já não se fizeram e infelizmente continuam a ser feitos. E nós, olha nós aqui, esta igreja assim lotada de pessoas. Quantas pessoas estão acompanhando a transmissão desta Santa Missa e ouvindo estas minhas palavras? Pois é, nós todos recebemos o chamado à vida e ainda bem, nos deixaram nascer.
Esse é o primeiro chamado, chamado à existência. Depois seguem-se outros, por exemplo, chamado à fé. Fico sempre pensando quantos milhões e milhões de chinesinhos lá naquele imenso país, com o tamanho de um continente, não conhecem Jesus Cristo, não conhecem a fé revelada do verdadeiro Deus, ainda não conhecem. E nós aqui, levando um crucifixo no peito, manuseando a palavra de Deus, recebendo os sacramentos, recebendo a Santa Eucaristia, sustentando-nos no Evangelho, um chamado à fé. E outros tantos, mas tem um chamado especialíssimo que também é dirigido a nós, o chamado à vida eterna, o chamado a durarmos eternamente, o chamado a não morrermos nunca. Por isso, classificamos esta vida de vida eterna. Não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, acontecem coisas na nossa vida, ou situações que nós vivemos, algumas são temporárias, outras duram para valer, parece que nunca acabam. Essas situações são desgostosas e nos fazem ou nos levam a pensar que Deus não nos ama, que Deus não gosta de nós, que Deus nos abandonou, que Deus não sabe mais da gente, que Deus não nos escuta. Então passamos a viver no desespero, ou seja, sem crer que Deus de fato nos ama. E nos ama de verdade. Somos nós que ficamos raciocinando daquele modo. Digo, muitas vezes são situações passageiras, outras vezes duram. Pensem, por exemplo, uma pessoa que tem que conviver com um problema, uma situação, aguentar uma pessoa assim por um tempo que parece que nunca acaba. E então se desespera, puxa, Deus não escuta a minha oração. A isto se chama uma tentação que desde o início a Bíblia mostra. A serpente botou na cabeça do homem e da mulher que Deus não gostava deles. Essa tentação, é antiquíssima. Sabe por que Deus não deixa vocês comerem do fruto? Porque Ele não gosta de vocês. E não só, mas Ele é invejoso. Ele tem medo que se vocês vierem a descobrir o feitiço dele, vocês vão se tornar igual a ele. E à custa disso, a serpente, buzinou tanto que Adão e Eva caíram na conversa fiada dela. Por isso a gente chama a catequese do diabo, catequese do demônio. Catequese do inimigo é antiga. É colocar na cabeça da gente que Deus não gosta de nós. Imaginem o que sobra a um ser humano que ache que Deus não ame mais, não goste mais dele. Mais uma vez, uma oportunidade de nós, mesmo depois que tenhamos feito alguma murmuração, dito alguma besteira, que a gente se benza, e possa retomar a consciência da fé. Não é assim. E, como dizia a Santa Vicenta Gerosa, olha para o crucifixo e contempla o Senhor na condição de quem morre pelas suas criaturas. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. E Deus fez isso. Quando você se sentir cansada, lance o seu olhar sobre aquele que morre pelas suas criaturas. Agora, meus irmãos e irmãs,
comemorando a festa do apóstolo São Matias, nós somos levados a pensar também na atividade da igreja, na vida da igreja. E aí o Cristo completa o que ele disse: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, aqui aprendemos que todo dom, todo carisma, todo bem espiritual que nós possamos alcançar, merecer, nunca é só para o usufruto do indivíduo. Todo carisma é para o bem da comunidade, é para o bem do corpo místico. Tudo aquilo que a gente possa alcançar de bem, toda a conquista de santidade, toda a superação das limitações da nossa condição humana, pecadora, tudo é para todos. De modo que, em sendo assim, nenhuma oração é inútil. Pode ser até que aquilo não aconteça para nós como nós queremos, mas serve sim para o bem da igreja, para a comunhão dos santos, ou seja, este benefício de que todos podemos usufruir, porque nós estamos vivenciando esta experiência do corpo. Como diz São Paulo, quando o dedinho do pé dói, incomoda todo o corpo. Ninguém se isola para não sofrer a dor. Do mesmo modo, quando nós estamos, ou os nossos órgãos estão saudáveis, que maravilha! A gente fica bem inteiro. Tudo isso, meus irmãos, para entendermos o sentido da nossa existência. Tudo isso é dom divino. Tudo isso é digno de agradecimento. E repito, estando no tempo pascal, 50 dias para nós bendizermos a Deus, cantarmos aleluia, entoarmos o glória, para bendizermos ao Senhor da vida, porque Ele nos mereceu, pelo seu amor, pelo seu sacrifício, nos mereceu a vida verdadeira. Vamos fazer um instante de silêncio e eu espero que cada um possa guardar um pouquinho de tudo isso dentro da sua alma.